A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário, primeira edição 2020, terceira impressão 2023. Amadas irmãs, hoje vamos ler a segunda parte do capítulo 11, que vai da página 223 a 231. E aqui nós vamos encerrar a nossa leitura desse livro. Gostaria de agradecer a Deus pela vida de cada irmã que tem estado com a gente, se dedicado ao estudo desse livro, ao estudo da palavra. E falando que em breve teremos outro livro. Vou começar a leitura, irmãs. Página 223, 3. Chego agora ao meu terceiro tópico geral, sob o qual serão mostrados os 3 incontestáveis deveres que recaem sobre todos os membros de uma associação religiosa, a saber, letra A, repreensão mútua, letra B, exortação mútua e letra C, ajuda e defesa mútuas. Letra A, repreensão mútua. Abre aspas, melhor é serem 2 do que 1, porque se caírem, um levanta o companheiro. Fecha aspas. Ora, a repreensão pode ser tomada em um sentido mais amplo, levantando um irmão pelos meios mais brandos quando ele cai em pecado e erro, ou em um significado mais restrito, não se estendendo além dos desvios que inevitavelmente acontecem com os mais santos homens viventes. No texto, o sábio supõe que todos nós estamos sujeitos a ambos. Abre aspas, se caírem, implicando assim que cada um de nós pode cair. Um levanta o companheiro, fecha aspas. Disso podemos inferir que, abre aspas, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, isto é, regenerados e conhece a corrupção e fraqueza da natureza humana, corrige-o com o espírito de brandura, fecha aspas. E o apóstolo acrescenta uma razão para que façamos isso. Abre aspas, guarda-te para que não sejais também tentado. Fecha aspas. Isto é, considerando a sua própria fragilidade para que também não caia em tentação semelhante. Todos nós somos criaturas instáveis e frágeis, e é meramente devido à graça incondicional e à boa providência divina que não corremos para o mesmo tumulto excessivo com os outros homens. Portanto, todo irmão ofensor merece a nossa piedade, não o nosso ressentimento, e cada membro deve se esforçar para ser o mais rápido, bem como o mais brando em restaurá-lo ao seu estado anterior. Porém, suponhamos que uma pessoa não seja surpreendida e se encaia intencionalmente em um crime. Quem é você que nega perdão ao seu irmão transgressor? Abre aspas. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Fecha aspas. Irmãos, tomem os santos apóstolos como exemplos eminentes para vocês aprenderem como devem comportar-se quanto a isso. Considerem a rapidez com que eles estenderam a mão direita de comunhão a Pedro, que tão voluntariamente havia negado ao Senhor. Pois encontramos João e ele juntos apenas 2 dias depois, João 22. E no versículo 19, encontramos Pedro reunido com os demais. Tão logo perdoaram, assim rapidamente se associaram ao seu irmão pecador, embora quebrantado. Abre aspas, vai e procede tu de modo igual. Fecha aspas. Há, porém, outro tipo de repreensão que cabe a todos os membros de uma sociedade religiosa, a saber, uma repreensão branda por algum desvio ou outro, que, embora não seja realmente pecaminoso, ainda se torna uma oportunidade para pecar. Isso realmente parece mais fácil, mas talvez se revele um pouco mais difícil do que o anterior. Porque quando uma pessoa realmente peca, não pode deixar de considerar justa a repreensão de seus irmãos. Por outro lado, quando ocorreu apenas uma pequena falha de conduta, a soberba existente na nossa natureza dificilmente nos permitirá tolerar, aguentar a repreensão. Porém, por mais desagradável que essa pílula possa ser ao nosso irmão, se tivermos algum interesse pelo seu bem-estar, ela precisará ser administrada por uma ou outra mão amiga. Sem dúvida, deixe-a ser administrada, mas como um médico habilidoso, doure a desagradável pílula e, se possível, esforce-se por levar o seu irmão a ter saúde e sanidade.
abre aspas, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia, fecha aspas. Façam o paciente saber que a sua recuperação é o único objetivo e que vocês não se deleitam em causar tristeza ao seu irmão. Caso contrário, não poderão desejar ter sucesso. Letra B. Exortação mútua. É o segundo dever resultante das palavras do texto. Abre aspas. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Fecha aspas. Observe que o sábio supõe ser impossível pessoas religiosas se reunirem e não se aquecerem mutuamente, assim como duas pessoas se deitarem na mesma cama e ainda assim congelarem de frio. Porém, como é possível transferirmos calor um ao outro sem atiçar mutuamente o dom de Deus que está em nós por meio de exortação fraterna? Então, que todo membro de uma sociedade religiosa escreva nas tábuas do seu coração o zeloso conselho do apóstolo. Abre aspas. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Fecha aspas. Acreditem em mim, irmãos. Necessitamos ser exortados para despertar nossa alma sonolenta, para nos colocar em vigilância contra as tentações do mundo, da carne e do diabo, para nos incitar a renunciar a nós mesmos, a tomar a nossa cruz e seguir o nosso bendito Senhor e a gloriosa companhia de santos e mártires. Abre aspas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas. Fecha aspas. Portanto, parece ser necessário que 1/3 do tempo de reunião de uma sociedade religiosa seja despendido nesse importante dever, porque de que adianta o nosso entendimento ser iluminado pela leitura piedosa se ao mesmo tempo a nossa vontade não for inclinada e inflamada por exortação mútua a colocá-la em prática? Acrescente também que essa é a melhor maneira de receber e transmitir luz e o único meio de preservar e aumentar o calor que cada pessoa levou consigo. Deus assim ordena quanto a esse e todos os outros dons espirituais. Abre aspas. Ao que tem, isto é, aprimora e transmite o que tem, se lhe dará, e ao que não tem, não aprimora o calor que tem, até o que tem lhe será tirado. Fecha aspas. Assim, necessária, tão essencialmente necessária para o bem da comunidade é a exortação. Letra C. O texto aponta para um terceiro dever que cabe a todos os membros de uma sociedade religiosa: defenderem-se mutuamente contra quem se opõe a eles. Abre aspas. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Fecha aspas. Aqui o sábio considera garantido que transgressões virão e poderão também prevalecer. E isso não é mais do que o nosso bendito Senhor nos disse há muito tempo. Não de fato que haja algo no próprio cristianismo que tenha a menor tendência a dar origem ou promover tais transgressões. Pelo contrário, ele respira somente unidade e amor. Porém, assim é que, desde a sentença fatal pronunciada por Deus após a queda dos nossos primeiros antepassados, abre aspas, porém inimizade entre a tua descendência e o seu descendente, fecha aspas. Quem é nascido segundo a carne, o pecador não convertido, não regenerado, em todos os tempos, abre aspas, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, fecha aspas, e assim sempre será. Consequentemente, encontramos uma prova inicial disso no exemplo de Caim e Abel, de Ismael e Isaque e de Jacó e Esaú. E, de fato, a Bíblia toda contém pouco mais do que uma história da grande e contínua oposição entre filhos deste mundo e os filhos de Deus. Os primeiros cristãos foram exemplos notáveis disso, e embora aqueles tempos problemáticos, bendito seja Deus, estejam agora terminados, ainda assim o apóstolo estabeleceu como regra geral, e todos os que são sinceros comprovam na prática a verdade de que, abre aspas, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus, até o fim do mundo, em algum grau, serão perseguidos. Fecha aspas. Para que, portanto, isso não nos faça abandonar a causa do nosso bendito Senhor, todos os membros devem unir as suas forças em oposição ao pérfido. E para melhor realizar isso, cada um faria bem em de tempos em tempos relatar as suas experiências, queixas e tentações, e implorar aos seus companheiros, primeiramente pedindo a ajuda de Deus, sem a qual tudo é nada.
para administrar em repreensão, exortação ou conforto, conforme o seu caso exija, para que, abre aspas, se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras, muito menos um de muitas dobras, não se rebenta com facilidade. Fecha aspas. Número 4. Porém, é hora de prosseguir para a quarta coisa geral proposta, extrair uma ou duas inferências do que foi dito. Letra A. E primeiramente, se, abre aspas, melhor é serem 2 do que 1, fecha aspas, e as vantagens da sociedade religiosa são tantas e tão grandes, é dever de todo verdadeiro cristão gerar, estabelecer e promover, tanto quanto lhe seja possível, sociedades dessa natureza. E creio que podemos nos aventurar e afirmar que, se alguma vez um espírito do verdadeiro cristianismo é avivado no mundo, precisa ser provocado por algum meio semelhante a esse. Motivo: certamente não falta para nos incitar ao louvável e necessário empreendimento, pois mesmo que, de certa forma, tudo o que foi falado até aqui não tenha força, ainda assim penso que a simples consideração de que grande parte de nossa felicidade no céu consistirá na comunhão dos santos, ou que o interesse e a piedade de quem difere de nós são fortalecidos e apoiados por nada mais do que seus frequentes encontros. Eu diria que alguém poderia pensar que qualquer uma dessas considerações deveria nos induzir a fazer o máximo para copiar seu bom exemplo e estabelecer uma comunhão duradoura e piedosa dos santos na terra. Acrescente a isso que, se o reino das trevas é estabelecido diariamente por meios semelhantes, então o reino de Cristo não deverá ser colocado em oposição a isso? Deverão os filhos de Belial reunir-se e fortalecer-se mutuamente na maldade, e os filhos de Deus não se reunirem e não se fortalecerem na piedade? Devem sociedades e mais sociedades ser admitidas para orgias da meia-noite e promoções de depravação, e dificilmente ser encontrada uma com o intuito de propagação da virtude? Ó céus, fiquem abismados com isso. Letra B. Porém, isso me leva a uma segunda inferência, que é alertar as pessoas do grande perigo em que se encontram, as quais, quer por suas contribuições, presença ou aprovação, promovem comunidades de natureza muito oposta à religião. E aqui eu não quero que entenda que me refiro somente a reuniões públicas manifestamente projetadas para nada mais do que orgias e banquetes, para encontros secretos de devassidão, e nas quais um pagão modesto coraria por estar presente, mas também os entretenimentos e reuniões aparentemente inocentes, dos quais a parte mais educada do mundo tanto aprecia e aos quais dedica tanto tempo, mas que não obstante mantém tantas pessoas afastadas da percepção da verdadeira religião quanto a intemperança, a devassidão ou qualquer outro crime. De fato, enquanto estamos neste mundo, precisamos ter descansos apropriados para nos adequar à ocupação da nossa profissão e à religião. Porém, para pessoas que se declaram cristãs, que juram solenemente em seu batismo renunciar às vaidades deste mundo pecaminoso, que são ordenadas nas Escrituras, e absteram-se de toda aparência do mal e trataram de assuntos do céu, pessoas como essas apoiarem reuniões vãs e insignificantes, para não dizer pior, e terem uma tendência natural de afastar a nossa mente de Deus, é absurdo, ridículo e pecaminoso. Certamente, nesse caso, não é melhor 2 do que 1. Não, é desejável que ninguém esteja envolvido nisso. Quanto mais cedo abandonarmos esse tipo de reunião, melhor, independentemente da rapidez com que seja rompido o cordão que sustenta tais comunidades, ainda que tenha 1000 dobras. Porém, vocês, irmãos, não aprenderam assim de Cristo. Pelo contrário, como verdadeiros discípulos do seu Senhor e Mestre, pela bênção de Deus, como testemunha abundantemente a solenidade desta noite, constituíram-se com alegria em associações tais que, se devidamente frequentadas e aprimoradas, só poderão fortalecê-los em sua guerra cristã. Abre aspas, frutificando em toda boa obra e crescendo em pleno conhecimento de Deus. Fecha aspas. Logo, o que resta para mim, senão, como foi proposto primeiramente, encerrar o que foi dito em uma ou duas palavras, por meio de exortação e rogando-lhes em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que prossigam no caminho que iniciaram e por uma constante participação conscienciosa em suas respectivas sociedades a desaprovar a depravação
incentivar a virtude e edificar-se mutuamente no conhecimento e temor de Deus. Permitam-me apenas, abre aspas, despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, fecha aspas, e exortá-los, abre aspas, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma comunhão do Espírito, fecha aspas. Considerem continuamente que, assim como todos os cristãos em geral, todos os membros de sociedades religiosas em particular são, de maneira especial, como casas construídas sobre uma colina, e que, portanto, é altamente concernente a vocês o andar de modo circunspecto em direção aos que são de fora, e prestar atenção a si mesmos, para que a sua conversação na vida comum seja como uma profissão aberta e peculiar do Evangelho de Cristo, sabendo que os olhos de todos os homens estão sobre vocês, para inspecionar rigorosamente todas as circunstâncias do seu comportamento e que todo desvio notório de qualquer membro individual redundará, em alguma medida, em escândalo e desonra para toda a sua fraternidade. Esforce-se, pois, meus amados irmãos, para que a sua prática corresponda à sua profissão, e não pense que lhes bastará alegar no último dia. Abre aspas. Senhor, nós não reunimos em teu nome e nos vivificamos mutuamente cantando salmos, hinos e cânticos espirituais? Fecha aspas. Porque em verdade vos digo que, não obstante isso, o nosso bendito Senhor os despedirá. Não, vocês receberão uma grande condenação, se nas brumas dessas grandes pretensões forem considerados obreiros na iniquidade. Porém, Deus não permita que lhes aconteça o mal de haver sempre um Judas, um traidor, entre tão distintos seguidores do Senhor que temos em comum. Não, pelo contrário, que a excelência da sua regra, a regularidade de suas reuniões e, mais especialmente, o seu piedoso zelo em reunir-se de maneira pública e solene, com tanta frequência no ano, me convençam a pensar que vocês estão dispostos não apenas a parecer, mas a serem verdadeiramente cristãos, e esperem ser encontrados no último dia, aquilo pelo que seriam estimados agora, discípulos santos e sinceros de um Redentor crucificado. Glória a Deus, irmãs. Que vocês possam continuar sempre com essa mentalidade e fazer com que o seu esforço diário e constante, tanto por preceito quanto por exemplo, seja transformar todos os seus convertidos, mais especialmente os das suas próprias comunidades, segundo o mesmo mais bendito espírito e índole. Assim vocês adornarão o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo em tudo. Assim, anteverão a felicidade de um estado futuro e participando e aprimorando a comunhão de santos na terra. Se tornarão adequados a unir-se à comunhão e à amizade dos espíritos de homens justos aperfeiçoados, dos santos anjos, ou melhor, do sempre bendito e eterno Deus no céu. Que, por sua infinita misericórdia, Deus conceda, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem, com o Pai e o Espírito Santo, 3 pessoas e um único Deus, sejam atribuídos, como mais é devido, toda honra e louvor, poder, majestade e domínio, agora e para sempre. Amém. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 11 e o nosso livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade.